Tô aqui de novo. Como vocês estão? Tão bonzinho aí? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Sentei aqui na minha cozinha. Acabei de tomar um café. Fiz um cuscuz. Tô aqui. O Zizinho tá bem animado hoje. Vocês escutar umas vozes aí, não estranha não. Que o Zizinho tá bem animado. E aí, bora prosear? Contar um caos? Tô aqui fazendo um crochêzinho. E resolvi gravar um pouquinho. Então, eu falei no vídeo anterior que eu não tinha ninguém para conversar. Mas eu tenho, claro que eu tenho pessoas, tenho amigos, tudo, né? Mas eu não tenho ninguém para conversar dentro de casa, assim, dentro de casa, sabe? Você tá assim, dentro de casa para conversar, eu não tenho só sou eu e meus 2 filhos, então eu não converso com ninguém dentro de casa, né? As minhas conversas são sempre quando eu saio, né? Ou uma mensagem, como eu falei, né? Para um amigo, minha mãe, meu pai, né? Mas dentro de casa não tem, assim, uma pessoa para conversar, nem para brigar. Só com os meus filhos mesmo. Aí é isso, entendeu? Aí eu me sinto muito sozinha, sabe? Muito sem ninguém pra conversar. Foi por isso que eu resolvi gravar, como eu falei, né? E postar aqui, né? Mas, desde pequena, eu falava sozinha, sabe? Aí eu pensei assim, já que eu vou... Gente, às vezes eu não sei, pode ser que eu seja louca. Tô fazendo alguma coisa e tô falando comigo mesma. Por quê? Porque às vezes eu quero falar com alguém. E com quem que eu vou falar? Não tem ninguém pra falar. Então eu falo comigo mesma. Né? Aí eu fico falando sozinha. Aí eu falo assim, gente, já que eu tô falando sozinha, eu vou ligar a câmera, eu vou falar com a câmera, eu vou postar no YouTube. Né? É uma forma de extravasar os meus pensamentos, né? Tirar, desobstruir, desocupar as minhas gavetas mentais e deixar aqui, né? Para a posteridade, para os meus netos verem, quem sabe, meus filhos quando estiverem adultos, meus netos, bisnetos, tataranetos, né? Vai ficar aí. Quem sabe você tá vendo esse vídeo em 2600, né? Ninguém sabe. Bom, o que eu quero dizer? Que talvez eu seja um pouco doida, talvez não, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia estar conversando aqui, assim, com pessoas que eu não conheço. E falando sobre a minha vida. Ai, ai. Bom, eu vou contar aqui uma história de quando eu era criança.
eu gosto de lembrar, né? Não é que eu gosto de lembrar, é que tem coisas que a gente nunca esquece, né? Que acontece na nossa infância e a gente não esquece. E olha que tem tempo, hein? Mas é bom também pra ficar de alerta, né? Para os pais. Porque as crianças, elas são muito... Peraí que vai passar um caminhão. As crianças, elas são inocentes, né? E por mais que você fale, oriente, tudo, elas ainda acreditam, né? No adulto, né? Elas ainda acreditam. Então, tem que estar sempre falando, sempre falando, sempre falando. Eu falo pros meus filhos, toma cuidado. Se alguém vir conversar com vocês, conversa boba na rua, nem dá atenção, sai andando, não para, não presta atenção, sai andando e vem rápido e não deixa a pessoa se aproximar de vocês. E aí eles falam, mãe, tá bom, você já falou isso, você já falou isso. Mas tem que estar sempre falando, tem que estar sempre falando, né? Aquela coisa. Quanto mais você fala, mais vai fixando, né? Na memória. Porque às vezes, para acontecer alguma coisa, né? É muito rápido. É muito rápido. É no piscar de olho, né? A criança saiu ali na rua, virou a esquina. Aí você fala, corre lá corre ali pra falar pra fulano vir aqui correndo. Chega lá, cadê fulano? Não, nem sinal, já perdeu de vista. É muito rápido, né? O tempo, ele é muito... Nosso tempo, pra gente passa de um jeito, pra outra pessoa passa de outro. E pra quem quer fazer o mal, o tempo, ele usa muito o tempo a favor dele, né? Então, quando eu era criança, lá em meados de 80, eu nasci em 74, lá em meados de 80, 79, 80, minha mãe mandava ir comprar pão. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era tão pequena que eu não alcançava no balcão no balcão do caixa. Eu não alcançava. Eu não via. Às vezes eu suspendia o pé. Acredita? E minha mãe mandava eu ir lá. E pra mim era longe. Pra ela, que era adulta, podia ser perto. Mas pra mim era muito longe. Muito longe. E aí eu ia. Eu lembro que tinha aquele leite de saquinho. Minha mãe mandava comprar 1 litro daquele leite de saquinho e mais não sei quantos pães. E assim, eu não sabia o que falar pro homem. Ela escrevia no papel, eu não sabia nem o que estava escrito lá. Ela escrevia no papel, enrolava o dinheiro no papel, colocava na minha mão e falava, vai lá. Eu sabia onde que era porque eu já tinha ido com ela umas 2 ou 3 vezes. Aí depois ela começou a mandar eu sozinha. Mas também eu não lembro quantas vezes eu fui. Eu tenho memória de 2 vezes, porque essas 2 vezes foram bem marcantes para mim. A primeira vez, eu lembro que eu tava segurando o leite era
pesado e tava escorregadio, porque tava gelado e começou a descongelar. E eu, puf, deixei o leite cair e esbagaçou, perdeu o leite. Eu nem lembro se eu não lembro o que eu fiz. Eu não lembro se eu cheguei em casa sem leite, com leite. Se eu voltei no mercado, acho que não, fui pra casa. Aí eu me lembro dessa vez. Eu me lembro que eu cheguei lá. Eu sei que eu era tão pequena, que eu cheguei lá no balcão. Eu coloquei assim, eu ergui a mão, né? E eu lembro que o homem falou assim: meu Deus. Aí chamou outra pessoa pra ver. Vem cá ver essa menininha. Tão pequena. A minha mãe, ela confiava que o bairro era seguro e que ninguém ia me fazer mal. Graças a Deus, nunca me fizeram mal, assim, né? Mas eu corri muitos riscos. E teve uma vez que eu tava vindo com a sacola de pão, dessa vez não tinha leite. Eu já era maiorzinha, e aí tava já chegando perto de casa. Faltava umas 3 casas para chegar na minha. Aí abriram o portão. E eram as meninas que de vez em quando eu as via ali na rua brincando. Me chamaram, falou: ei, vem cá. Aí eu falei: não, tô indo pra casa. Minha mãe tá me esperando com pão. Aí elas: não, vem aqui rapidinho. Eu nem lembro que história que elas contaram, só sei que eu caí na história delas e entrei no quintal. Aí elas fecharam o portão. Você acredita que elas me bateram? Puxaram meu cabelo, me deram tapa no rosto, beliscão. Depois pegaram e falaram: vai embora. Isso é porque para você aprender a não passar mais aqui na frente do meu portão. Foi. E só tinha elas em casa também. Com certeza os pais estavam trabalhando. Cheguei em casa chorando, falei pra minha mãe. Aí acho que a minha mãe foi lá conversar com a mãe dela depois. Depois disso, eu acho que a minha mãe não deixou mais eu ir sozinha. Não deixou mais. Mas você vê, eu corri o risco, né? Poderia ser outra coisa. Poderia ter acontecido outra coisa. Né? Então, para prestar atenção, né? A gente prestar atenção. Você vê muitos relatos de criança que some porque foi na padaria comprar pão. A padaria na esquina, a 5 passos de casa. Não volta mais, né? Então, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. Às vezes a gente pensa que o bairro que a gente mora é seguro, que os vizinhos são confiáveis, e às vezes o inimigo tá ali do nosso lado, né? Olhando a nossa rotina, prestando atenção no que a gente está fazendo, né? E quando a gente menos esperar, que a gente estiver bem tranquila, ele vem como um leão, né? Que fica rondando a sua presa e ó, ataca. Então, vamos prestar atenção nas nossas crianças, né? Não deixar as nossas crianças muito... Eu sei que é difícil, né? No dia a dia, porque eu já passei por isso, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu também já mandei eles ir comprar pão, né? Mas aí acende aquele alerta, né? Acende aquele alerta. Porque ao mesmo tempo que você tem que proteger seu filho, você também tem que ensinar. Você tem que ensinar, ele tem que saber. Ele tem que saber onde é a padaria, ele tem que se virar, ele tem que saber se virar. E se você não estiver ali, né? Se você faltar, como que ele vai se virar? Tem que se virar, né? Mas a gente fica com aquele alerta. Então, eu ficava olhando de longe. Outra hora, quando dava... Eu mentalmente mentalizava o tempo que ele gastaria para ir e voltar. Quando era cravado, quando dava aquele tempo, eu corria pro portão, se não tivesse chegado ainda. Mas geralmente chegava, né? Quando não chegava, o coração já...
Aí já corria pro portão, aí já tava vindo. Assim, é complicado, né? Mas a gente não vai deixar de viver, não vai deixar de ensinar nossos filhos por conta da maldade alheia. Só que temos que ficar muito alerta, não facilitar. É isso que eu queria falar hoje pra vocês. Essa foi a minha história, uma aventura, né? De quando eu era criança. Depois eu conto mais. Tchau!